Nesses dias Deus colocou 4 palavras e Ele me disse algo que eu quero trazer essas 4 palavras aos irmãos. Eu creio que esta palavra que Deus vai trazer para nós hoje à tarde é uma palavra que vai nortear a nossa vida. Deus tem uma palavra para nós nessa tarde. Esses dias eu estava em casa eu gosto muito de tocar, não sou músico, mas eu gosto muito de tocar o violão. Às vezes eu vou para o monte e fico lá horas. Deus me dá canções, eu gosto muito de cantar canções espontâneas, assim, eu fico cantando. E às vezes Deus me leva no mistério, eu fico ali com o Senhor. É maravilhoso estar no monte, você e o Senhor. E existem manhãs ou tardes assim que são tremendas na presença do Senhor. E eu estava esses dias orando, eu estava cantando, eu estava tocando o meu violão, num lugar que eu tenho de oração na minha casa. E o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração. E o Senhor disse algo para mim, Ele disse que existem 4 palavras que resumem todo o discipulado. Existem 4 palavras que resumem a essência do discipulado. Eu creio que Deus está levantando neste tempo discípulos verdadeiros. O Senhor está passando sobre a terra para ver aqueles cujo coração são totalmente dele. Aleluias. E o Senhor me deu 4 palavras, são essas 4 palavras que eu quero trazer aos amados neste culto, nesta tarde. Que eu e você possamos viver essas palavras e que elas vão nortear a nossa vida e serão a essência de Deus. Mas antes eu quero só lembrar que está ali comigo a minha esposa, 32 anos de casamento, nós estamos juntos há 36 anos, 35 para 36 anos, já vamos fazer 33 anos de casado. Eu casei, eu tinha 23 anos e ela 20 anos, e é uma bênção de Deus. Eu casaria com ela 1000 vezes de novo, não sei se faria o mesmo. Eu costumo dizer que ela é a parte boa do negócio. Ela é a melhor pastora que nós temos na missão, embora o pastor Valdo esteja ali, já um veterano. Pastor Valdo é um homem, pastor Dário, de honra, porque ele está comigo desde o início da missão, quando eu saí da Igreja Batista e começamos a missão Bethesda 22 anos atrás. E hoje nós estamos em muitos lugares, em muitas nações. Somos uma igreja de um bairro muito simples, de gente muito humilde, mas a gente tem muita ousadia no Senhor, porque nós cremos não é o que a gente pode fazer, não é o dinheiro que a gente tem, mas é o Deus que nós temos. Ele é que faz tudo, e é surpreendente você crer em Deus dessa maneira. Pastor Valdo, muitos homens de Deus hoje, como Marco Antônio da comunidade da Zona Sul, uma expressão no Rio, foi discipulado na sala dele por ele. E outros homens de Deus, ele trabalhou na comunidade S8. E muitos homens de Deus e profetas do Senhor beberam naquela fonte, foram discipulados por ele. Então é uma honra para mim, já esses anos que ele caminha comigo, e quando eu vim aqui, porque ele gosta muito do Paulo, e eu sei que o Paulo gosta muito dele, nem falei que ele vinha comigo, e eu trouxe de surpresa. E eu li, Paulo, tem uma surpresa para você. E era o pastor Valdo. E foi uma bênção, e está sendo uma bênção este dia. E eu espero que eu deixe uma marca positiva na vida dos irmãos nessa tarde aqui, aqueles que se atreveram no Senhor, que se dispuseram no Senhor a estar aqui. Amém? E o Senhor me deu 4 palavras, irmãos. O Senhor falou sobre mim, sobre ouvir, compreender, viver e ensinar. Eu estava orando, o Senhor disse assim: a essência do discipulado, a essência da vida cristã se resume em ouvir, compreender, viver e ensinar. É isso que eu quero que você saia daqui hoje, com capacidade de ouvir melhor, de compreender mais e viver mais e ensinar melhor. Amém? E por que isso, amados? Porque você não pode compreender o que você não ouve. Escute isso que você vai entender algo hoje à tarde aqui tremendo. Por que é importante, eu perguntava ao Senhor, por que é importante ouvir, Senhor? Por que é importante compreender? Porque o Senhor falou, aquilo que você não ouve, você não compreende. Você não pode viver o que você não compreende, você não pode compreender o que você não ouve. Ora, aquilo que você ouve e aquilo que você compreende e vive deve ser ensinado a outro. Amém? Então repita comigo assim nessa tarde: ouvir, compreender, viver e ensinar. Repita comigo mais uma vez: ouvir, compreender, viver e ensinar. Amém? Aleluias. Vou repetir isso. Você não pode compreender se não ouvir.
Você não pode compreender se você não ouvir. E você não pode viver se não compreende. Ora, o que você compreende e vive, você tem uma responsabilidade de ensinar. Porque o conhecimento, o compreender, o viver, não é um fim em si mesmo. Existe uma finalidade maior, que é você ensinar a outros. E eu quero provar isso pela palavra do Senhor hoje à tarde. E a primeira coisa importante na nossa vida é ouvir. E é muito interessante que, quando eu estava orando ainda hoje à tarde, eu falava para minha esposa, eu não sei o que ministrar na igreja. Eu perguntei ao pastor se ele queria que eu ministrasse algum tema. Disse, não, fique à vontade. Eu estava orando ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não sei o que eu vou ministrar, mas eu vou lá na igreja, é um prazer ministrar a palavra de Deus, é um privilégio, é uma honra e um peso tremendo ministrar a palavra do Senhor. Mas quando eu cheguei aqui, eu não tinha uma palavra revelada, Deus não me dava uma palavra rema. Deus não estava dizendo no meu coração, fala uma palavra. Eu entrei ali orando ainda, Senhor, testifica essa palavra. E quando começamos o culto na adoração, e quando o pastor Dário abriu a palavra, ele leu Lucas 8. E o Senhor, neste momento, o Senhor testificava. Porque a primeira palavra está exatamente em Lucas capítulo 8, versículo 18. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, nós vamos ver sobre essas 4 palavras: ouvir, compreender, viver e ensinar. E a primeira coisa importante no discipulado é ouvir. Olha o que o Senhor fala em Lucas 8, 18. Abra sua Bíblia aí. Eu não sei se os amados eles colocam aqui. Olha só, então nós vamos olhar aqui, ó. Você pode abrir também. Olha, vê depois como ouvis. Eu não consigo ler lá não, só aqui mesmo. Eu tenho algo interessante, eu sou tudo meio contrário. Eu tenho que usar óculos para longe e tirar para perto. Eu leio tudo enquanto é letrinha. Minha Bíblia aqui é pequenininha letra. Eu leio bem. Mas para longe ali eu já não vejo mais. O pastor disse, olha, Jesus. Mas aqui, vê depois como ouvis. O que o Senhor está chamando a atenção dos discípulos? Ele está dizendo aos discípulos, olha, vocês precisam prestar atenção no que vocês estão ouvindo. Mas é interessante o contexto dessa palavra, amados. Jesus, nesse texto de Lucas 8, está falando da parábola do semeador. E o que o Senhor vai falar em Marcos é que, se você não compreender a parábola do semeador, você não consegue compreender nenhuma outra parábola. Jesus diz que, se você compreender a parábola do semeador, você consegue compreender todas as demais parábolas do reino. Ele está dizendo que, se você não compreende a parábola do semeador, você não consegue compreender as coisas concernentes ao reino de Deus. Portanto, ele diz que você precisa prestar muita atenção naquilo que você está ouvindo. E ele diz, vede, pois, como ouvis. Jesus nos adverte quanto à maneira como ouvimos a palavra. Precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Amém, amados? Precisamos estar atentos ao que Deus está falando neste tempo. Nós precisamos colocar atenção naquilo que Deus está ministrando à igreja. Muito importante é ver como nós estamos ouvindo. Como você está ouvindo a palavra nesta tarde? A palavra de Deus já foi declarada aqui através dos cânticos espirituais. A palavra de Deus foi declarada quando o pastor abriu e leu a palavra estava sendo liberada. Como você tem ouvido a palavra de Deus? Algumas coisas importantes. Como nós devemos ouvir a palavra do Senhor? Nós devemos ouvir a palavra de Deus com humildade. Existem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus porque não têm um coração humilde. Ah, mas quando é o pastor, eu vou ouvir. Quando é o apóstolo, eu vou ouvir. Quando é alguém que nós reputamos ser alguém conhecido, nós vamos ouvir. Não, você não está ouvindo a palavra, você está ouvindo o homem. Mas às vezes Deus quer usar um profeta simples da casa dele. Deus quer levantar aquele irmãozinho que vai ser usado pelo Espírito. Eu não estou dizendo que Deus não use o apóstolo. Lógico que Deus usa o apóstolo, o bispo, os pastores, mas Deus está comprometido com a palavra dele. Nem todos os apóstolos estão pregando a palavra de Deus. Nem todos os bispos estão pregando a palavra de Deus. Muitos estão pregando a sua própria palavra. E nós precisamos ter um coração humilde para ouvir a palavra de Deus.
Porque às vezes Deus vai falar com aquele irmão, Deus vai usar aquela irmã, profetiza do Senhor. Você precisa estar atento, coração humilde, coração simples para ouvir o que Deus quer falar. Aleluias. Nós vamos ter um coração humilde. Uma outra coisa é que nós precisamos ouvir a palavra de Deus com a alma, amados. Sabe, quando nós entramos numa reunião onde a palavra de Deus vai ser lida, nós precisamos abrir a alma. O que é abrir a alma? É abrir o coração, dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra nesta tarde. Senhor, eu tinha muitas coisas para fazer, mas eu escolhi a parte melhor. Fala comigo, Senhor, porque a minha alma está aberta. Quando Jesus fala a parábola da semente e do semeador, Ele diz que existe um tipo de coração que não recebe a palavra. Por quê? Está fechado. Abre o teu coração nessa tarde, querido. Eu quero te ensinar algo. Deus está falando com o seu povo. Nós vamos ter uma alma faminta por ouvir a voz de Deus, uma alma faminta por ouvir a palavra de Deus, um coração rasgado e desejando: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Fala comigo nesta tarde. Usa o Teu servo, Senhor. Usa alguém, Senhor, para que eu possa ouvir a Tua palavra. Oh, aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, querido, com um profundo desejo de compreender. Nós vamos orar dizendo: Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Eu quero entender, e você vai compreender algo aqui nessa tarde, querido. Aleluias. 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 Por que não ouvimos a palavra de Deus muitas das vezes, querido? Por que nós temos visto nesses dias, irmãos, tantas pessoas que não entendem a palavra do Senhor? Por que nós temos visto tantas pessoas, crentes, tão ansiosos, com tanto medo das coisas que vão vir? Crentes que estão cheios de ansiedade. Sabe por quê? Porque não estão ouvindo. E por que não ouvem? Por que não ouvimos a palavra de Deus? Por algumas coisas. Escreve aí, marca isso hoje à tarde. Se estiver gravado, ouça de novo. Nós não ouvimos a palavra de Deus por uma coisa chamada déficit de atenção. Existe uma espécie de enfermidade chamada DDA, déficit de atenção, ou DDAH, déficit de atenção e hiperativismo. Mas nós temos um déficit de atenção, porque nós somos um povo inquieto, amados. A gente não consegue relaxar para ouvir a palavra de Deus, sabe? Quantas preocupações, nós não colocamos atenção no que Deus está ministrando. Sabe, Deus quer revelar segredos, irmãos. Deus vai fazer algo novo, irmãos. Mas antes Ele vai anunciar os seus profetas. E os profetas do Senhor vão anunciar o seu povo. E o seu povo precisa se alinhar com a vontade de Deus. Sabe, nós estamos vendo um tempo de alinhamento, irmãos. Deus não vai fazer algo ainda sem antes alinhar o seu povo com a sua vontade. E Deus está chamando o seu povo para ouvir a sua palavra. O Senhor está chamando a nossa atenção e assim: ei, presta atenção no que eu estou falando. Desliga. Eu sou muito brincalhão assim no púlpito. O pessoal esses dias disse: pastor, quando a gente conta algo assim, naturalmente. E esses dias eu estou lá na igreja, daqui a pouco tocou o celular, o toque do Shopee. Cuidado, esse Shopee não é de Deus, não. Aí tocou aqui, daqui a pouco tocou um sino. Daqui a pouco eu falei: Jesus, desliga o celular. Se liga no trono de Deus que Deus está ministrando. Preciso estar atento, amados. Mas o povo de Deus está sofrendo de uma coisa chamada déficit de atenção, que se caracteriza por desatenção, inquietude e impulsividade. Eu sei que é difícil ficar sentado assim, irmãos. Eu sei que é muito mais fácil para quem fala, porque 250 vezes o pensamento anda mais rápido do que a palavra. Mas é preciso ficar ligado, ouvir tudo e reter o que é bom. Amém ou não amém, irmãos?
Nem tudo que vai acontecer dentro do culto é para você, mas você vai ficar ligado no Senhor. Qual é, Senhor, aquela palavra rema de hoje? Aleluias. Déficit de atenção, distração. Um amigo disse que se as pessoas da igreja bebessem água em casa igual bebem quando vão para o templo, ninguém teria problema de rins. Porque eu nunca vi dar tanta sede quanto no culto, cara. Pode botar 300 copos, todos são usados. É quase... Por quê? Quando você, querido, tem que abrir mão de tudo, cara. Não tem sede, não tem fome, não tem hora. Eu me lanço, eu me largo. Eu quero mergulhar no profundo. Eu só tenho tempo para chegar e pressa para chegar, mas não quero ir embora. Eu quero é receber de Deus. Tem que ser igual Pedro, quando estava lá no monte, quando Jesus se revela para ele, diz: Senhor, eu não quero mais descer daqui. Eu quero ficar daqui contemplando a tua glória. Chamar a tua alma. Mas às vezes somos distraídos, querido. Às vezes nós não ouvimos a palavra de Deus porque não temos interesse em ouvir. Às vezes somos como Israel, cujo profeta Miqueias declarou: este povo tornou os ouvidos e o coração duro como diamante, e já não quer mais ouvir a minha voz. Por que não ouvimos? Porque não queremos ouvir. Hoje, nessa tarde, que daqui a pouco vai chegando a noite, abra os teus ouvidos, porque Deus quer falar neste tempo, igreja. Deus está bradando sobre as nações. Deus está bradando no meio do seu povo. Oh, aleluias! Deus está tocando o chofar. Deus está chamando o seu povo para se unir agora. Deus está chamando o seu povo para o avivamento. Deus está chamando o seu povo para liberar autoridade. Aleluias! E é preciso ouvir a voz de Deus. Não ouvimos a voz porque somos indiferentes. Porque muitos, queridos, não estão nem aí para o que Deus quer fazer. Mas o que eu quero deixar com você é que Deus falou que o princípio de tudo é ouvir. O princípio de tudo é ouvir. E depois que você ouve, você compreende. Porque você não pode compreender o que você não ouve. Por que as pessoas não compreendem as coisas espirituais? Com profundidade da revelação. Porque muitos vivem num nível raso das revelações de Deus. Porque não compreendem. E por que não compreendem? Porque não ouvem. E o Senhor quer que nós compreendamos a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor vai falar para nós em Efésios capítulo 3, sobre o compreender, que é a segunda palavra. Em Efésios capítulo 3, 18 e 19. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Versículo 19 de Efésios: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Volta o versículo 18. Olha a palavra: poderdes perfeitamente o que, amados? Diga compreender. Paulo não diz para você, ele não ora para você receber o amor de Deus. Olha, Paulo está orando, no contexto dessa palavra, Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos. Paulo está quebrantado e orando pela igreja. E a oração do apóstolo é: Senhor, eu oro para que eles possam compreender. Eu não oro para que eles recebam, mas eu oro para que eles compreendam perfeitamente. Que eles consigam, de modo pleno, de modo perfeito, compreender o amor com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade
De quê? Do amor de Deus. Paulo ora para que a igreja não é para receber, porque já recebeu, mas recebeu algo que ainda não compreendeu. Paulo ora para que a igreja compreenda o amor de Deus. Nós precisamos compreender o amor. E nós poderíamos inserir nesse contexto dessa tarde, desse culto hoje, todas as demais doutrinas da palavra do Senhor, para que os santos possam compreender sobre o perdão, sobre a graça, a misericórdia, a unção, as coisas que virão. Oramos para que o povo de Deus possa compreender, aleluias, porque você não pode viver o que não compreende. Você não pode compreender o que não ouve. Primeiro você precisa ouvir. E quando você ouve, você vai pedir ao Senhor para compreender. Mas é interessante, queridos, que esse compreender não tem a ver simplesmente com compreender a letra. Não é a sabedoria adquirida num seminário teológico. Embora seja importante, eu também sou formado em teologia, fiz um monte de curso, não é isso que eu estou dizendo. Mas está falando para compreender como revelação do Espírito, na alma. Porque muita gente compreende no intelecto, mas não compreende na alma. Está falando não de uma sabedoria intelectual, mas de uma sabedoria do Espírito que revela a palavra. Olha que tremendo, em Provérbios capítulo 2, nós vamos aprender isso a partir do versículo 4, fica mais evidente o que a palavra quer nos ensinar sobre compreender. Aqui estamos usando aqui, Provérbios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Que assim nós adiantamos aqui, amém? Provérbios capítulo 2, do versículo 4, amém? Os irmãos vão anotando aí também. Olha só que tremendo isso aqui, amados. Olha para essa palavra, querido. Olha a profundidade dessa revelação bíblica. Se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. Segura aí, olha só. Se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares. De que ele está falando? Segue o versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o quê? O conhecimento de Deus. E acharás o conhecimento de Deus. Olha o versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Segurou aí, irmão? Pegou? Amém, irmãos? Se você desejar o conhecimento de Deus como você deseja a coisa mais preciosa, então você vai orar. Onde está o conhecimento? No próprio Deus, que revela a sua palavra. É lógico que existem coisas, irmãos, que nós já entendemos, e agora nós já compreendemos e precisamos viver. Quem aqui precisa orar? Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém te machucou, se alguém te defraudou, te roubou, te enganou, você vai orar para perdoar essa pessoa? A palavra de Deus não ensina isso. Simplesmente você já compreendeu que deve perdoar. É difícil essa doutrina, mas é o que nos exige a palavra de Deus. Portanto, eu ouvi sobre o perdão, eu compreendi sobre o perdão, agora eu tenho que praticar o perdão. Existem coisas que nós já compreendemos, e agora nós vamos viver. Se você ouve, você compreende, você vive. Agora, você não pode viver o que não compreende, e você não compreende o que não ouve.
Você está entendendo por que o Senhor ministrou hoje à tarde, está ministrando aqui, que a essência está no ouvir, compreender, viver e ensinar? Você não pode compreender o que não ouve, por isso tem muita gente que não está compreendendo as coisas de Deus, porque não está ouvindo. Agora tem muita gente que já compreendeu, porque o Senhor já revelou. Quem sabe existe alguém aqui hoje que está orando. Eu estou orando para ver se vou perdoar aquela pessoa. Essa oração não vai ser respondida, porque o Senhor não te ensinou a orar assim. O Senhor disse que se você trouxer uma oferta no altar, e quando você caminha para o altar, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta, não entrega não, não gasta também não, guarda até o tempo em que você restaura a comunhão com aquela pessoa, depois você vem e traz a oferta, porque o Senhor aceita a oferta do reconciliado. É difícil de compreender isso? Ouvimos sobre isso, compreendemos, agora vamos viver isso. Vamos praticar o perdão, amados, porque o perdão é libertador. Aleluias. Então nós precisamos agora aprender uma outra coisa importante, que é viver aquilo que nós compreendemos. A respeito disso nos ensina o Senhor em Mateus 7:24. O que nos fala o Senhor em Mateus 7:24 sobre o viver, o praticar? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o que eu quero chamar a atenção dos amados é todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. O que Jesus está falando? Alguém que ouviu o que eu falei, alguém que compreendeu o que eu ensinei, o que ouviu, e agora que vai fazer o quê? Praticar. É alguém que se dispôs a viver. Onde Jesus está falando isso? Mateus capítulo 5 começa o sermão da montanha, o sermão do monte, onde ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7 ele vai ensinar sobre tudo. Sobre perdão, oração, jejum, juízo, não andar ansioso, sobre você ser sal e luz, sobre tudo. E ele diz que se você ouve essas palavras e põe em prática, amém, amados? Então você ouve, você compreende, você pratica. No capítulo 8 de Mateus, versículo 21, se não me engano, é isso mesmo. No capítulo 8, 19 a 21, Jesus está rodeado por uma multidão. Aí alguém anuncia, a sua mãe e seus irmãos estão ali, querem te ver. E ele fala assim, quem são? A minha mãe e os meus irmãos. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Repita comigo, ouvir, compreender, viver. Você não pode compreender o que você não ouve. Você não pode viver o que você não compreende. Mas no momento em que você ouviu e compreendeu e viveu, você tem uma missão na terra. Agora você precisa ensinar. Porque o Senhor, Ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 20. Portanto, ide e pregai o Evangelho todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a grande comissão da igreja. Quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos estão ali e dizem assim, eu dou um comando para vocês, toda autoridade me pertence, portanto ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinar. Aquilo que você ouve, aquilo que você compreende, aquilo que você vive,
deve ser ensinado. Mas você não pode ensinar o que você não ouviu, o que você não compreendeu, o que você não vive. Essa é a nossa missão. Nós precisamos sair e ensinar outros. Quantos estão dispostos hoje, irmãos, a passar o que tem recebido do Senhor? Eu costumo ilustrar de uma seguinte maneira. A minha esposa aprendeu a fazer um bolo de laranja maravilhoso. Todas as pessoas que vão lá em casa tomar um café conosco, ela faz esse bolo de laranja. E as pessoas dizem assim: pastora Eliane, que bolo de laranja maravilhoso. Imediatamente ela dá o quê? A receita. E aí nós já fomos em outras casas tomar um café, que nos serviram o quê? Um bolo de laranja. E o bolo de laranja está se espalhando, pastor. Tem gente que guarda a receita. Será que tem alguém aqui à tarde assim? Eu tenho uma receita que é só minha. Egoísmo. Não, essa receita é só minha, não passa para ninguém. Meu irmão, passa essa receita. Não morre com ela não. Alguém disse que quando você morre, você não leva nada. Eu não concordo. Tem gente que está levando um monte de coisa para o túmulo. Um monte de receita boa. Um monte de bolo maravilhoso que não foi ensinado. Comidas maravilhosas que estão guardando. Sabe que, partindo desse entendimento aqui para falar das coisas espirituais, irmão. Quantas coisas nós estamos guardando. E o Senhor está dizendo: ensine a outro. Você está vivendo. Ensina as pessoas como ter paz no meio deste mundo louco. E alguém vai olhar para você e vai dizer: cara, como você consegue ter paz? Passando por essa luta. Aí você vai dizer: sabe o quê? Porque eu ouvi dizer que Jesus é o príncipe da paz. Porque eu estou vivendo uma paz que excede a todo entendimento. Cara, como você consegue viver num mundo desse e não odiar? Não, é porque eu ouvi sobre o amor de Deus, e eu compreendi o amor de Deus, e eu estou vivendo o amor de Deus, e eu quero ensinar o amor de Deus. Eu não somente ouvi, eu compreendi o que é o amor, porque o amor me alcançou. Eu não apenas ouvi sobre a graça foi encarnada por mim. E hoje eu vivo pela graça, não há mais desgraça na minha vida, e eu estou vivendo por esta graça e quero ensinar a outros a viver. Oh, passa para frente, ensine a outro. Aleluia, glória ao nome de Jesus. 4 palavras que resumem toda a essência daquilo que Deus quer fazer: ouvir, compreender, viver e ensinar. Você nunca mais vai esquecer disso. E só para reforçar, eu quero que você repita mais uma vez. Levanta a tua mão assim e diga: ouvir, compreender, viver e ensinar. Fica de pé para nós estarmos orando aqui ao Senhor nessa tarde. Tudo que Deus quer fazer é parte daí, amados. Sabe o que você vai sair hoje aqui, irmão? Eu tenho certeza de que eu vou falar. O nome dessa igreja aqui já chama a atenção, porque me chamo Gileade, o lugar onde tem um bálsamo que cura. Por acaso, numa médica em Gileade, a unção em Gileade. O nome define o ministério. A nossa igreja chama-se Missão Betesda. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero ir onde ninguém vai. Aí o Senhor levou isso a sério. Pastor Dário, eu digo que Deus só coloca a gente em furada. Deus me manda para o Peru, vai me mandar para Lima, Zona Sul, Ele me manda para Tocate, um lugar que ninguém vai, nem o peruano vai, nós vamos lá. Aí Ele me manda para a África. Quando me manda para Recife,
Ele manda os outros para Boa Viagem. A mim ele me manda lá para Brasília Teimosa. Um bairro que nem o pessoal da Boa Viagem de Recife entra. Aí eu e minha esposa, a gente está lá. Porque Betesda significa casa de misericórdia. Há uma unção sendo liberada aqui. Hoje você está abrindo seus ouvidos para ouvir coisas que você não ouviu. Olha o que a palavra de Deus diz: aquilo que ninguém ouviu, aquilo que ninguém ainda viu, que não chegou no coração de ninguém, são as coisas que Deus tem preparado. Os ministros que estão aqui, eu digo que existem canções que ninguém nunca cantou. Quem sabe o Senhor dá uma canção para você que ninguém nunca cantou. Eu digo que existem palavras que ninguém nunca pregou. Digo, Senhor, me dá. Existem revelações que ninguém nunca teve. Coisas que Deus quer descortinar, que ninguém nunca viu. Porque a própria palavra diz que existem coisas que olhos não viram, ouvidos, coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam. Quem ama o Senhor aqui? Quem ama o Senhor? Levanta a sua mão. Quem ama o Senhor aqui? Então se prepare. Nessa tarde diga: Senhor, eu quero abrir os meus ouvidos, Senhor. Quem sabe nessa tarde o nosso quebrantamento aqui é dizer: Senhor, me perdoa os dias em que eu ouvi o Senhor distraído. Quantas coisas foram ministradas que outros entenderam e eu não entendi ainda, mas eu quero entender. Ainda há pouco nós estávamos falando sobre um alinhamento, sobre as coisas que Deus quer fazer, não somente na nação, através dessa nação. Nós estávamos falando das profecias que foram liberadas sobre o Brasil. Mas tem gente que não está ouvindo isso. Tem gente que não está interessado nisso. Tem gente que está na casa do Pai, mas que não está interessado no que o Pai. Muitas das vezes, irmão, nós somos iguais àqueles nossos filhos adolescentes, onde você diz: meu filho, você não me ouve. Mas o pai diz para você: mas você não me ouve também. Vem cá, menino, eu estou querendo falar com você. Não é assim que você fala com seu filho adolescente? Mas o pai está falando conosco nessa tarde: vem cá, menino, eu quero falar com você algo que você precisa ouvir. Deus está falando que tem alguém aqui que precisa sair aqui hoje para tomar uma atitude. Deus está falando de alguém que precisa sair aqui para perdoar uma pessoa. Deus não está dizendo para você perguntar a Ele se você vai orar e perdoar. Deus está mandando você perdoar, porque a palavra não diz que você deve orar para sentir, porque o perdão não é um sentimento. Ah, se eu sentir eu vou perdoar. Não. O perdão é um comando de Deus e uma decisão que tomamos, porque entendemos e compreendemos e ouvimos que o perdão liberta quem está necessitado dele e quem ele exerce. Quer ser livre? Perdoa sempre. Nós poderíamos falar sobre isso aqui a tarde toda, mas já vamos fechando por aqui, porque eu sei que o Pai já tem ministrado. É tempo de, para alguns de nós, irmãos, é tempo de parar de ouvir somente, mas é tempo de ir e começar a praticar. Fecha os teus olhos um pouquinho, antes de nós cantarmos. Eu tenho uma mesma visão que Deus está me dando aqui. Eu vejo nessa tarde aqui um romper, irmãos. Deus me traz uma mesma visão que eu tive esses dias. A visão é como um redemoinho que nasce dentro de uma pessoa, e que ele está saindo, tirando coisas que não são, para que Deus possa ministrar o que é. Recebe aí agora, deixa fluir. Eu não sei quanto tempo mais essa reunião aqui vai ter, mas ela é apenas o começo de uma virada de chave daquilo que Deus quer fazer com você lá no secreto. O Senhor só nos traz aqui e me dá a oportunidade hoje à tarde de falar para você que tudo se resume nisso. Para mim e para você, não é para você não. Com todos os meus anos de ministério, Deus está dizendo para mim que Ele quer falar comigo ainda mais.
que eu preciso compreender mistérios que ainda não compreendi, e viver coisas que eu não vivi, e ensinar coisas que eu não ensinei ainda. Oh, ei. É no secreto que você vai começar a viver isso. Quando você começar a abrir a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, fala. Mais do que a letra, do que apressadamente um versículo para eu sair correndo para a minha empresa, para o meu negócio, para o meu trabalho, para abrir a minha empresa, o meu escritório, o meu consultório, enfim, para onde você vai. Senhor, eu quero parar e ouvir a Tua palavra. Eu quero compreender os Teus mistérios. Eu quero ser revelado nos Teus segredos, Senhor, para que eu possa viver e ensinar. Senhor, eu Te adoro nessa tarde. Jesus, eu Te honro, porque Tu és o meu amado. Tu és o amado da minha alma. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és desejado neste lugar, Senhor. Move no profundo, na alma, no coração de cada um. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Abba. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Move, ó Deus, nessa tarde, Senhor, nessa noite. Senhor, cativa a nossa alma. Alinha, Senhor, o nosso espírito com o Teu Espírito, Senhor. Senhor, hoje é apenas, ó Deus, uma chave de algo muito maior, Senhor. Porque eu creio que o Senhor está chamando cada um aqui para o secreto, para falar no coração, como o Senhor declarou no livro do profeta Oséias. O Senhor atrai o Teu povo, ó Deus, ao deserto para falar no coração. Hoje nós abrimos os nossos ouvidos. Hoje nós declaramos que queremos compreender, Senhor. E compreendemos, Senhor, e queremos viver, Senhor. E vivendo, Pai, queremos ensinar a outros e mostrar a outros, Senhor, que a graça do Senhor revelou a nós. Oh, bendito seja o Teu nome, Rei. Abençoa, Senhor, esta pessoa que hoje, ó Senhor, algo novo nasce dentro dela, Pai. Daquele que vai sair daqui com atitude, Pai, deliberada no Senhor, para perdoar, para sarar, para revincular, para reconstruir, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Como já orou o Teu filho aqui, Pai, que ministra os louvores, hoje seja liberado o milagre, hoje seja liberada a cura, Rei. Manifesta o Teu poder. Que aqui, Pai, em Gileade, Senhor, o médico esteja operando poderosamente, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, queremos Te ouvir, Te compreender, e compreendendo queremos viver, e vivendo, Pai, nós vamos ensinar a outros a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Te rendemos graça, Senhor. Te rendemos graça. Manifesta, Senhor, aqui. Toma cada um nas Tuas mãos. E quanto a mim, Senhor, eu Te louvo, Te exalto, Te glorifico, meu Pai, por esta noite, por esta oportunidade. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amados. Quem recebeu do Senhor, glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado.